Se você está acompanhando essa série sobre os 10 mandamentos, deve estar se perguntando, mas qual será o mandamento que eu ainda não quebrei? Hoje vamos falar sobre o não matarás e você vai dizer assim, esse daí eu nunca quebrei. Será que não mesmo? Vamos falar sobre ele agora. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Movimento Conversa Cristã. Estamos aqui para continuarmos a série dos 10 mandamentos. E antes de começarmos a falar sobre o sexto mandamento, já deixe seu like, já deixa essa sua curtidinha aí, deixa o seu amém no comentário aí para dar uma força pro canal e se inscreva caso você ainda não seja inscrito. E sem mais delongas, Êxodo capítulo de número 20, versículo 13. Está falando, não matarás. Então esse mandamento é simples, é só não matar por motivo algum e aí está tudo certo. Mas não é tão simples assim. Quando a Bíblia fala não matarás, está falando que nós não poderíamos matar nem homem, nem animal, por algum motivo banal. Isso mesmo, quando a gente já fala isso, a gente já percebe, vai ter o que falar. E vamos ter mesmo. Vamos lá a 3 grandes lições que nós aprendemos neste mandamento. A primeira grande lição fala sobre as exceções da regra. Se não pode matar por motivo banal, então provavelmente tem a exceção da regra. Quero falar agora então de 4 exceções da regra aí no tempo de Moisés. Primeira grande exceção da regra está falando sobre execução contra penas capitais, ou seja, aquele crime que é passível de pena de morte. Um grande exemplo disso é o sequestro. Êxodo, capítulo de número 21, versículo 16, está falando sobre isso. Vamos dar uma olhadinha. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo ou for apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado. Você viu aí, o sequestro era um dos crimes que era passível de pena de morte. A segunda exceção da regra é justamente a guerra. Se a nação de Israel estivesse em guerra, o soldado, obviamente, estaria liberado para matar o seu inimigo. Isso é mais do que óbvio, né? Então vamos para a terceira exceção da regra, que, já que não pode matar nem homem nem animal, a grande pergunta, então não podemos matar animal por motivo algum? Tem 2 motivos que podemos matar animais. O primeiro deles é óbvio, para alimentação. Gênesis capítulo 9, versículos 2 e 3 está falando justamente sobre isso. E também os animais poderiam ser mortos quando fossem ser oferecidos em sacrifício. É importante notar que, nos sacrifícios daquele tempo, as vísceras e a gordura era somente a Deus. Levítico capítulo 7, versículo 25, fala justamente isso daí. Mas a carne, ela poderia ser comida pelo sacerdote, ou até mesmo, em alguns momentos, pela pessoa que está oferecendo aquele animal, que é Levítico capítulo 6, versículo 26. Então são esses os 2 motivos que permitiam que um animal fosse morto. E a quarta exceção da regra está falando sobre a legítima defesa. Sim, a Bíblia fala sobre legítima defesa. Alguém invadiu sua propriedade, alguém está te roubando, você precisa se defender ou defender a sua propriedade. A Bíblia está autorizando sim a legítima defesa. Êxodo, capítulo de número 22, versículo de número 2, está escrito o seguinte: se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Então nós vemos que a Bíblia sim, ela permite sim a legítima defesa. Mas é claro que quando a gente fala sobre legítima defesa, as pessoas se perguntam, mas e a questão do porte de armas? Irmãos, vejam bem, a Bíblia, ela não proíbe e ela também não obriga o uso de armas. Isso vai ficar a critério da pessoa. Ela que vai escolher se ela quer, se ela vai ter realmente a necessidade de ter um porte de armas, e quando e como vai usar o porte de armas. Veja só, quando Jesus dá uma bronca em Pedro, porque ele estava usando uma espada no momento errado no soldado. Jesus condenou o uso indevido da espada ou daquela arma naquele momento. Mas perceba que Jesus não havia condenado que os seus discípulos andassem armados. Sendo assim, a legítima defesa é aí a quarta exceção da regra deste vídeo de hoje. E vamos então à próxima lição. Segunda grande lição que nós aprendemos com esse mandamento, não matarás. É que matar vai além de tirar uma vida. É isso mesmo. A coisa começa a ficar mais complicada. Porque nesse mandamento, quando fala não matarás,
ele está também abrangendo a violência. Irmãos, é isso mesmo. Primeira grande lição que nós tiramos, que matar vai além de tirar uma vida, é que Deus ele é contra a violência. Êxodo capítulo de número 21, versículos 18 e 19. Se dois homens brigarem, e um deles ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e o outro não morrer, mas cair de cama, aquele que o feriu será absolvido. Mas se o outro se levantar e caminhar com auxílio de uma bengala, todavia, ele terá que indenizar o homem ferido pelo tempo que este perdeu e responsabilizar-se por sua completa recuperação. Tá aí mostrando como Deus via essa questão de violência. Aqueles tempos primitivos, o homem era muito violento. Qualquer coisa já era motivo de violência. O povo vinha de uma sociedade egípcia. Eles vinham de uma sociedade que batia eles por qualquer motivo. Então as pessoas cresceram num ambiente na qual era muito propício à violência. Então Deus diz: se alguém tiver briga um com o outro aí, e se não houver morte, então essa pessoa será absolvida. É claro que se você matou, você vai ter que morrer também. Mas se você bateu em alguém e a surra foi tão grande que você aleijou aquela pessoa, ou aconteceu alguma coisa com aquela pessoa, você terá que indenizar a pessoa e se responsabilizar por ela enquanto ela tiver com aquele problema, com aquela sequela da briga. Veja como que Deus está tratando a questão da violência naquele período. E tem um segundo grande ponto que nós também aprendemos aqui quando falamos que matar vai além de tirar uma vida. Segundo grande ponto agora nós vamos ver em 1 João, capítulo 3, versículo de número 15. Vamos lá. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Agora a coisa ficou feia. Tem muita gente que acha que matar é tirar a vida somente. Mas biblicamente, quando a gente já está cometendo de violência com alguém, a gente já está quebrando este mandamento. E segundo ponto, que é mais duro, quando nós odiamos o nosso irmão, a Bíblia já está dizendo que nós já somos um homicida. Por que está falando isso? Porque quando uma pessoa tem um rancor, uma raiva, um ódio de alguém, é como se a pessoa matasse aquele seu inimigo, aquela pessoa que ela odiasse dentro de si. É como se aquela pessoa tivesse morrido para mim. Eu literalmente matei uma pessoa para mim mesmo. E a Bíblia condena. Quem odeia o seu irmão é um assassino. 1 João 13,15 deixa isto muito claro. Tem gente que acha que nunca quebrou este mandamento, mas odeia, guarda mágoa, rancor, guarda sentimentos perversos contra o irmão do lado. Não consegue entrar numa igreja se aquela pessoa estiver lá. Às vezes até tem que mudar de igreja. E isso é um problema muito grave. É a quebra do 6º mandamento. Não matarás. Você não pode matar a pessoa para você. Tem gente que chega ao ponto de matar o pai ou a mãe por conta de coisas que aconteceu lá no passado, lá na infância. Tem pessoas que matam um cônjuge de tal modo que precisa divorciar, porque para ele aquela pessoa está morta. O ódio é tão grande. Mas isso tem remédio. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. A cura para o ódio é o perdão. Infelizmente, não dá para terminar esse vídeo, não dá para falar sobre esse mandamento se a gente não falar sobre o perdão. Irmão, você quer ser cristão, você quer cultuar a Deus, você quer adorar ao Senhor. Primeiro, nós não podemos estar brigados com o nosso irmão do lado. Somos um só corpo. Temos que estar sempre lado a lado. Perdoe. Não adianta a gente achar que somos bonitos, que somos bons, que temos talento, que temos os dons do Espírito, que nós podemos fazer isso ou aquilo, que o nosso talento é o suficiente para ganharmos almas ao reino dos céus. Irmãos, o Evangelho fala sobre comunhão. É uma das grandes lições do Evangelho. E quando nós matamos o nosso irmão lá com o nosso ódio, com a nossa ira, nós, além de quebrarmos o 6º mandamento, a Bíblia deixa claro
que a pessoa que faz isso, 1 João 3,15, não tem a vida eterna em si mesmo. Amém? Vamos lá para a próxima e última lição que nós tiremos deste mandamento: não matarás. E é uma lição muito simples, que este mandamento, na verdade, está falando sobre a preservação da vida. Exatamente. Este mandamento não fala somente que não pode matar por maneira fútil, mas ele está querendo abranger a preservação da vida, seja ela humana, seja ela animal. Deste modo, a gente já começa a perceber que isso é muito complexo. Infelizmente, há muitos assuntos nos dias atuais que nós não conseguiremos abordar aqui neste vídeo, mas o suicídio e aborto são temas muito frequentes na nossa sociedade, que fala justamente contra o atentado a uma vida. Muitas pessoas se suicidam porque elas não veem esperança mais de vida. Depressão, ansiedade, transtornos mentais são complicadíssimos. É muito difícil lidar com isso, mas se você tem algum problema de depressão ou de ansiedade, saiba de uma coisa: tem solução, tem tratamento. Muitas pessoas já tiveram depressão profunda e conseguiram sair da crise. Problemas emocionais gravíssimos levam muita gente a querer tirar a vida. E isso acontece também no meio cristão. Muita gente endemoniza o suicídio, condena o suicida, mas nós muitas vezes deixamos de estender as mãos para as pessoas que estão sofrendo de um mal como uma depressão. Nós precisamos dar conforto. O que nós precisamos é conseguir estender os braços como uma forma de ajuda para essas pessoas. E não condenar, falar que depressão é bobagem, depressão é coisa da cabeça da pessoa. Nós precisamos, como irmãos em Cristo, ajudarmos uns aos outros. O suicídio também é a quebra desse sexto mandamento. Ele vai de contra a preservação da vida humana. E também o aborto. Infelizmente, no mundo está para ser cada vez mais permitido o aborto em qualquer circunstância. Meus irmãos, um feto é uma vida. O embrião é uma vida. Se as pessoas acharem uma bactéria em Marte, vão sair por aí falando: tem vida em Marte. E por que um feto as pessoas não querem dizer que é uma vida? Meus queridos, o aborto também é o mal da sociedade e nós precisamos lutarmos a favor da vida. Precisamos lutar a favor da mãe que está em desespero querendo abortar o seu filho. São temas muito delicados que somente Deus para dar um consolo, somente Deus para dar um conforto para quem está passando por situações como essa. Como cristão, temos que orar, temos que estender os braços, temos que ser mais solícitos, temos mais empatias por aqueles irmãos que estão sofrendo. E você que sofre por alguma questão muito pesada, muito forte, entenda uma coisa: tem saída sim. Há luz no fim do túnel. Jesus, ele quer nos ajudar a sairmos de situações complicadas. Amém, meus queridos? Então é esse o vídeo sobre não matarás. Aprendemos 3 grandes lições aqui e eu espero que você tenha aprendido um pouco mais da palavra de Deus. Se você não deixou aquele like do começo do vídeo, então deixe ele agora. Escreva aí o seu amém, o seu glória a Deus. Fala aí o que você está achando dessa série, deste mandamento. E eu espero você na segunda-feira que vem, onde falaremos sobre o não adulterarás. Espero você. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.